Olá, vamos mais uma aula sobre Bridget, a Senhora do Fogo e da Cura dos Celtas. Bom, eu queria esclarecer algumas coisinhas da aula passada, que foi a nossa primeira aula, principalmente sobre a origem. Quando a gente fala que Bridget é filha de Dagda, é uma das divindades dos Tuatha Dé Danann, lembre-se que quando a gente fala deles, a gente fala de Irlanda. A gente tem o livro das invasões da Irlanda, que foi escrito no século XI, e que vai mencionar todos aqueles deuses que a gente conhece da mitologia celta-irlandesa, Dagda, Morrigan, Lugh, entre outros. Bom, quando a gente fala de mitologia celta, existe uma coisa muito interessante, que é um conceito que se tem da terra, e que eu acho que vale a pena a gente tentar compreender um pouco mais sobre esse conceito, que é o conceito de soberania. É uma palavra muito interessante, é difícil, porque não é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, mas o que significa a soberania? A gente vê nos mitos celtas uma relação muito forte, muito intensa, muito intrínseca com a terra, principalmente da sacerdotisa com a terra, do druida com a terra. O que é isso? Que relação é essa? É uma relação como se tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu almejo está relacionado a esse chão que eu piso, a esse solo sagrado, que ao mesmo tempo ele vai ser o ventre da grande mãe, o ventre da onde eu vim e para onde eu vou, o ventre da grande mãe que eu planto e que eu colho, que me dá prosperidade. Ao mesmo tempo é o local sagrado onde eu construo a minha casa e o local sagrado no qual eu luto até morrer para que eu não deixe um usurpador entrar e roubar a minha terra. Então a ligação que aquelas tribos tinham com a terra era uma ligação muito intensa. Essa terra é o que a gente chama de soberania. Às vezes é muito difícil para a gente aqui, principalmente no Brasil, falar um pouco ou entender um pouco sobre soberania, porque nós não somos, vamos dizer, patriotas fervorosos. A nossa pátria Brasil ela é reverenciada normalmente na Copa do Mundo, ou então às vezes em Fórmula 1 ou nas Olimpíadas. Ou seja, nosso patriotismo ele está ligado a pequenos momentos e não ao nosso dia a dia, não ao nosso coração, o que é uma lástima, Então esse conceito de soberania é uma coisa que vai aparecer em todos os mitos. E a figura do feminino, a figura da deusa, da terra, vai representar a soberania. E ela é tão importante que você tem sacrifícios de reis, o sangue de um rei é derramado caso a terra esteja infértil. Existe o casamento sagrado entre o rei e a sacerdotisa. E eu estou falando rei, mas a gente sabe que em mitos celtas você não vai ter esses reis, Você vai ter chefes de tribo. Mas é só para vocês poderem entender como funciona, como é forte essa ligação, como ela é intensa, essa ligação de soberania. E a gente sabe que essa soberania celta era da divindade maior do panteão celta, que é Dano. Quando a gente fala que os invasores, o quinto invasor, é a tribo Tuatha Dé Danann, ou seja, a tribo de Danann. Então Danann passa a ser a dona dessa terra toda, Então ela é a grande soberana. Apesar dela não aparecer nos mitos, a gente não ter mitos sobre Danann, a gente tem uma referência que é questionada no caldeirão de Gunstrup, que foi encontrado, mas mesmo assim a gente não tem muita coisa sobre ela. Então ela seria essa terra toda, essa terra onde os celtas pisaram, que seria a Irlanda, já que o mito é irlandês, e ela passa a ser dona disso tudo, e ela é, vamos dizer, o sentido dessa terra. Mas eu costumo dizer, uma análise minha, que observando os mitos, existe aquela soberania, sim, da terra, que é a terra em que eu vivo, em que eu dependo dela, é o solo que eu piso como um todo. Mas a gente não pode esquecer que um guerreiro, ele mata por essa terra. Ele dá o sangue dele, se preciso, a essa terra. Ele não deixa uma outra tribo invadir e mesmo que ele
tem um exército menor, ele vai lutar, ele não vai sair, ele não vai arredar o pé daquele lugar. Por quê? Porque a terra é dele. É a questão de soberania, mas uma soberania da terra que não é a que eu planto e que eu colho, é a que eu mato e dou o meu sangue por ela, para que ela se mantenha intacta, que ela se mantenha sagrada. Então, existe uma divindade da guerra que expressa tudo isso, que é Morrigan. Então eu costumo dizer que a gente tem uma soberania da terra, assim, essa grande deusa, quando ela se expressa pela terra em si, né? Ela é dano. Quando ela se expressa pela terra que eu defendo e que eu verto meu sangue em honra a ela, ela se chama Morrigan. E existe um outro aspecto da terra, que é a terra onde eu construo a minha casa, onde eu acendo o meu fogo sagrado para juntar as pessoas, para que elas possam tomar as decisões, para que elas possam se aquecer do frio, né? E para que elas possam cozinhar. A gente não pode esquecer que o fogo que acende os caldeirões para se fazer a comida é um fogo sagrado. Esse fogo sagrado é Bridget. Então eu costumo dizer que a gente tem 3 soberanias na cultura celta, né? Dano, Morrigan e Bridget. Então eu queria compartilhar com você um pouco dessa minha visão, né, de soberania, para que você olhasse para Bridget também, não só como mais uma deusa do panteão celta, ou simplesmente a dona do fogo. Esse fogo é muito sagrado. Esse fogo é o fogo que está dentro da gente e ao mesmo tempo está fora da gente. É o fogo que me inspira, é o fogo que aquece meu corpo, que faz com que meu coração esteja batendo, que o sangue esteja correndo de uma maneira quente. Esse fogo é sagrado, isso é Bridget. E ao mesmo tempo que esse fogo que está dentro, ele está fora. É o fogo que eu vou acender uma tocha, é o que eu vou acender uma lamparina, é o fogo que eu vou acender a minha lareira mais tarde, né? Que eu vou acender o fogão hoje. Não seja um fogão a lenha, um fogão a gás. A gente cozinha, esse fogão que a gente cozinha, esse fogo que a gente usa para fazer o alimento, que é magia, isso também é Bridget, mesmo de uma forma moderna. Então eu queria voltar a esse assunto só para esclarecer essa ideia de soberania para vocês. E uma outra coisa que eu gostaria de mencionar também é o quanto Bridget ela transcende a Europa, né? A gente fala muito de uma mitologia irlandesa, mas a gente sabe que existem outros livros sagrados que vão sendo escritos, né, em vários séculos no país de Gales, na Inglaterra, na França, onde você vai ter alguma coisa de mitologia celta. Por que a mitologia celta é tão difícil da gente estudar? Primeiro, a língua onde ela foi escrita, que é o gaélico, então a gente depende de tradições, de traduções, porque realmente é muito difícil, né, o gaélico. E segundo, porque não existia a necessidade de se escrever naquela época, pelo menos para essas tribos bárbaras. É uma coisa engraçada que a gente tem outras civilizações onde existe a escrita e onde ela é uma necessidade. Você pode pensar na Grécia, onde tem os filósofos que estavam ali escrevendo. Você pode pensar em Roma, né, a própria Júlio César descrevendo tudo aquilo que ele estava vivenciando na conquista da Gália. Você tem os escribas no Egito, que muitas vezes as coisas estavam acontecendo, eles estavam contando através, né, da escrita hieroglífica. Agora, você tem um povo tribal. Para que ele vai escrever? Qual é a necessidade de escrever alguma coisa? Principalmente se ele tem um cérebro ambulante, que são os druidas, que são os bardos, que vão de tribo em tribo contando todas as histórias. Eles não precisam, eles não têm necessidade de escrever. Não quer dizer que não existia uma escrita, eu quero dizer para vocês que não existia a necessidade de se escrever. Então, por não ter essa necessidade de escrita e os druidas trabalharem em cima de uma tradição oral e de uma escola oral, não se tinha escrito nada. Então, quando vamos escrever as coisas sobre os celtas, são 500 anos depois, 1000 anos depois, 1500 anos depois. Então, realmente, tudo que se escreve sobre essa cultura celta é muito tardio em relação ao momento histórico da própria civilização. Por isso é tão difícil de encontrar fontes, de você estudar sobre essas divindades. Mas, de qualquer maneira, o homem vai deixando rastros, né? E um desses rastros sobre Bridget, como eu mencionei para vocês no primeiro vídeo, realmente é o cristianismo. E o outro rastro
que é muito mais, vamos dizer, recente, é a migração irlandesa para a América, né? Os irlandeses começam a sair da Irlanda, a fugir, vamos dizer assim, da Irlanda por conta de miséria, né? A fome, questões sociais. Isso a partir do século XV, mais ou menos, 1620, 1650, já começa a primeira leva de irlandeses para essa área dos Estados Unidos e muitos deles vão começar a trabalhar como escravos, vão ser escravizados, né? Juntamente com os negros. E nessa parte sul dos Estados Unidos, que você tem uma vinda, uma leva de negros muito grande, essas duas vertentes, né, vão se misturar, ou seja, os negros e os irlandeses. A gente conhece o voodoo, né, que é tipicamente negro, caribenho, sul dos Estados Unidos. É uma religião onde você tem os espíritos, né, as divindades, que eles chamam de Loas, né? Os Loas são todos negros, porque é uma espiritualidade negra na sua essência. Assim como o Candomblé e a Umbanda, né, mesmo sincretizada, os orixás são negros porque eles são africanos, não é isso? Só que a gente tem uma coisinha bem interessante no voodoo. Existe uma loa que ela é branca, é a única loa branca dos cabelos vermelhos, que é Bridget. Só que no voodoo haitiano ela é chamada de Maman Brigitte, né? É muito interessante você dizer, mas por que uma coisa tem a ver com a outra? Não, tem tudo a ver. É exatamente Bridget que chega na América, se junta a um culto caribenho e ela é mantida branca e de cabelos vermelhos. Ela poderia ter sido sincretizada, né, transformada numa negra, mas não, manteve-se ela exatamente como ela é ou era na sua origem. E eu trouxe para vocês o símbolo dela. Então, quando vocês olharem para isso aqui, que é muito singelo, é bonitinho, em cima de um coração, né? Mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Ela é a senhora dos cemitérios. Ela é vista como a esposa do barão de Samedi, né? Ele é como se fosse uma caveirinha que veste um terno e cartola, e ela uma caveirinha que veste um vestido, às vezes preto, às vezes vermelho, né? E eles representam a passagem para o outro mundo, a morte, né? Então, o primeiro homem a ser enterrado num cemitério, é dito que seja ali que mora o barão de Samedi. E a mesma coisa com Maman Brigitte, a primeira mulher a ser enterrada no cemitério é essa lápide, essa tumba em que vai existir a energia de Maman Brigitte, a primeira mulher enterrada naquele cemitério, e eles são responsáveis por esse caminho depois da morte, das pessoas irem para o lugar certo depois que morrerem, né? Ou seja, é uma visão totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Mas se você pensar que toda vida, né, ela é cíclica, toda vida vai chegar a uma morte, e toda morte vai te levar ao renascimento. Então, quando você tem Maman Brigitte representando justamente a morte ou o caminho pós-morte e a busca por um renascimento, não deixa de ser uma ligação com Bridget, que, se você pensar bem, a gente está falando de uma época do ano onde ela é reverenciada, que é o final do inverno, é a escuridão. Bridget aparece como a luz na escuridão. Ela representa o fogo que vai aquecer, né, o planeta, que vai fazer com que a neve derreta, para que o verde, para que a própria soberania possa novamente aparecer e exercer o seu papel. Então, Bridget tem uma ligação com a escuridão, Bridget tem uma ligação com o inverno, e muitas vezes no mito de Bridget é dito que a roda do ano, que é o que a gente celebra hoje, né, em tempos modernos, a metade clara dela, que seria de final de inverno, Imbolc, até o início de outono, seria a época em que Bridget reinaria. E justamente o final de outono, o inverno todo, é regido por uma anciã
Não chega a ser um cadáverzinho, não chega a ser um esqueleto, mas é a ideia de fim de vida mesmo, aquela velhinha bem cheia de ossos, bem cheia de pelancas, que a gente conhece como Kailé ou Kailá. Então existe uma ligação, né, mesmo com a morte, com Bridget. Mas lembrando que, primordialmente, Bridget é o fogo da cura, Bridget é o fogo da forja, Bridget é o fogo da inspiração. E que ela sempre nos inspire a cada dia, nos nossos rituais, nas nossas magias e nas nossas vidas, para que a gente possa ter dias melhores e acreditar que dias melhores virão. Gawe mota brice ang halile eren ang halegachiri mola mesga leri. Gawe mota brice